Graças e paz, irmãos. Aqui para mais um estudo bíblico, doutrinário. Temos estudado aí o Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós daremos continuidade a esse estudo. A pergunta de número 36. Nós temos aí, ao longo das últimas semanas, nós entramos no Pacto da Graça, né? Temos estudado sobre esse assunto a respeito desse Pacto da Graça. Nas últimas semanas nós vimos, né, como que esse pacto foi administrado no Antigo Testamento e vimos como ele foi administrado no Novo Testamento. Então são dois pactos, o pacto de obras e o pacto da graça. O pacto da graça tem o seu início logo após o pecado, né, o primeiro pecado, ainda no Jardim do Éden. E ele foi administrado de maneiras diferentes no Antigo e no Novo Testamento. E hoje nós vamos para a pergunta de número 36 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta: quem é o mediador do pacto da graça? Quem é o mediador do pacto da graça? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância, igual ao Pai, no cumprimento do tempo fez-se homem. E assim foi, continua a ser, Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa, sempre. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que teremos agora estudando a tua palavra, em como sistematização dela através deste documento escrito e preparado há muitos anos por homens piedosos, estudiosos da tua palavra, homens que amavam o Senhor e que nos legaram esse documento valioso que nos ajuda e nos direciona no estudo da tua palavra. Assim, ajuda-nos, Senhor, a sempre voltarmos os nossos olhos a revelação do Senhor, a Bíblia Sagrada, e sempre termos ela como nossa única regra de fé e prática. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Quando nós estudamos o Pacto da Graça, meus irmãos, nós vimos, aliás, quando nós estudamos sobre o Pacto das Obras, nós vimos que ele também teve o seu mediador, que foi Adão. Adão foi o responsável por intermediar o relacionamento da humanidade com Deus. Então foi com Adão que Deus se dirigiu, né? Gênesis 3:8 mostra isso, e foi de Adão, né? O próprio texto, o mesmo texto mostra, foi de Adão que Deus cobrou a obediência ao mandamento de não comer da árvore do bem e do mal. Então ele vai até Adão, porque você pecou, foi a mulher que tu me deste. Então depois é que o Senhor então vai conversar com os outros envolvidos ali no primeiro pecado. No pacto da graça, esse mediador é Cristo. Agora, nós devemos observar que a ideia da Escritura a respeito de Cristo como mediador, ela é mais específica e mais profunda. Cristo é o mediador em mais de um sentido. Então, ele é o mediador no sentido de que ele intervém entre Deus e o homem, né? Ele é um intermediário, não só para solicitar a paz ou para buscar e alcançar a paz, mas ele é quem tem pleno poder para fazer aquilo que é necessário para estabelecer a paz. Mas ele também é mediador no sentido de ser um fiador, aquele que leva sobre si as nossas iniquidades, que paga a penalidade do pecado e cumpre a lei, restaurando, né, nos justificando ali, nos restaurando a um relacionamento adequado com o Senhor. E ele também é mediador no sentido de acesso, ao revelar a nós a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito de um relacionamento com Ele e as condições para que nós estejamos nesse relacionamento com o Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, nós enxergamos a mediação de Cristo sendo antecipada no Antigo Testamento. Homens que na Antiga Aliança, né, nos tempos do Velho Testamento, também exerceram o papel de mediadores e assim apontaram para a obra do Senhor Jesus Cristo, para essa obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Alguns exemplos aqui, nós teríamos muitos para citar, mas Moisés, por exemplo, ao receber a lei no Monte Sinai, ele antecipa a mediação de Cristo, nos revelando a verdade, ou revelando a verdade ao povo de Deus ali. Arão, irmão de Moisés, né, sendo oficiante do sistema sacrificial,
de certo modo ali promovendo perdão a partir das ofertas e dos rituais, ele também antecipou a obra do Senhor Jesus Cristo, a mediação de Cristo, que não só foi o oficiante do sacrifício, mas também é, foi o sacrifício, né? E assim ele concedeu perdão aos pecadores. Com relação ao intermédio da paz entre Deus e o povo, nós teríamos aqui muitos exemplos para citar alguns reis ou juízes. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Otiniel, ali em Juízes 3, de 7 a 11, que é quem vence a batalha diante da Mesopotâmia, né, e do rei Cusã-Risataim, e traz paz ao povo de Israel, antecipando aquilo que Jesus Cristo faria em plenitude. Então, essa obra mediatória de Cristo, com a sua multifacetada aplicação, foi antecipada no Antigo Testamento por muitos homens. Agora, quando nós chegamos aqui na Nova Aliança, nós reconhecemos que o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo. Estes homens eram apenas tipos, eles apenas antecipavam esse único mediador que viria. E essa ressalva e esse destaque aqui do catecismo é muito importante para que a gente não confunda as coisas. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso lá ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 2, no verso de número 5. Texto que vai aparecer. Opa, não é 5 não. 1 Timóteo 2:5, não 2 Timóteo. Texto que vai aparecer aí na sua tela. Diz assim: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A Igreja Romana, a Igreja Católica e Apostólica Romana, em termos práticos, pode não fazê-lo nas suas confissões, mas na prática nega essa verdade bíblica, de que Jesus Cristo é o único mediador. Porque a igreja romana eleva homens e mulheres que são comuns a essa posição mediatória. Como que eles fazem isso? Dirigindo aos santos orações, certos de que eles intermediarão o contato deles com o Senhor. Nesse sentido ainda, diante da obra de mediação de Cristo, a Igreja Romana também arrogava para si o papel de mediadora, na prática. Afinal, era ela a responsável por determinar a verdade de Deus a partir da tradição, dos concílios, das bulas papais, ou seja, a interpretação bíblica da liderança da igreja é o que era a verdade de Deus. E se de alguma forma eles errassem, ou se contradissessem ao longo do tempo, então certamente encontrariam uma justificativa para isso. E, por fim, a própria liderança da Igreja Romana, representada pelo clero e, na sua máxima expressão, pelo Papa, também se colocava nessa posição de mediação. A vida eterna, o perdão dos pecados, a justificação, as bênçãos terrenas não poderiam ser alcançadas sem o auxílio destes homens. Só através da liderança do clero, do alto clero, do Papa, é que uma pessoa comum poderia se achegar a Deus. Daí então a importância dessa expressão aqui, único mediador. Para que nós lembramos que não há homem, não há instituição desse mundo, seja ela qual for, capaz de colocar-se nesta posição que é exclusiva do Filho de Deus. E, e aí a resposta continua: sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância igual ao Pai, no cumprimento do tempo, fez-se homem. O catecismo agora, meus irmãos, os teólogos ali de Westminster, passa a nos oferecer as características do ser do mediador. Como que o mediador é? O mediador é Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. O mediador também é o eterno Filho de Deus. O mediador também é da mesma substância igual ao Pai. Essa última expressão, né, da mesma substância igual ao Pai, ela também nos é muito importante. Alguns textos bíblicos, e agora eu quero começar com a prova bíblica, nos mostram isso, né? O próprio texto inicial do Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, lá no verso 14 do mesmo capítulo, é, 1,14,
O texto diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como do Filho único de Deus, do eterno Filho de Deus. Depois, mesmo João, agora no capítulo 10, verso 30, registra aquilo que o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um, a mesma substância, igual, nós somos um. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, também reflete essa mesma ideia, quando ele diz que Jesus Cristo, é, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, subsistindo em forma de Deus, ele é o verdadeiro Deus, e aí ele continua, né? Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olhando assim, não parece de grande dificuldade afirmar essa verdade bíblica, de que o Pai e o Filho, né, a primeira e a segunda pessoa da Trindade, são iguais, são Deus. Ambos são o mesmo Deus. No entanto, no século IV, ali no ano de 325 depois de Cristo, a igreja se reuniu ali no Concílio de Nicéia para tratar desse assunto. Existia um homem, né, de Alexandria chamado Ário, e ele era um presbítero e ensinava algo inadequado a respeito da natureza, da essência de Cristo. Nós, em outra situação, quando estudamos a Trindade, falamos sobre isso, né? Pode voltar aí lá para as perguntas iniciais, 3, 4, 5, alguma dessas eu já não me lembro aqui de cabeça. Então, Ário, cuja a ideia ficou conhecida como arianismo, né? Com relação especificamente a divindade de Cristo, né, a substância igual do Pai e do Filho, a discussão envolveu duas ideias no Concílio de Nicéia. Uma defendia o ensino bíblico, que nós acabamos de ver, de que Jesus é plenamente Deus. Eu e o Pai somos um. A outra ideia é que Jesus ele é de uma substância similar à do Pai. Era isso que Ário defendia e ensinava, né? Mas não era a mesma substância. Era uma substância similar. Isso era um ensino sutilmente diferente na sua expressão, na teoria, mas na prática, né, era um ensino terrivelmente a- devastador nas suas implicações. Né? Para mencionar uma aqui, sendo Jesus de uma substância semelhante, mas não igual a Deus, como ele seria Deus como o Pai é? Se eu digo que o Senhor Jesus não é da mesma substância, mas é semelhante, talvez então ele não seja tão Deus quanto o Pai. Então a implicação dessa sutilidade, dessa diferença sutil na expressão, na palavra, de que é semelhante, não é exatamente, traz implicações terríveis para a cristologia, né, para o estudo a respeito de Cristo. E a discussão no Conselho de Nicéia foi concluída com uma declaração, né, o Credo Niceno, e, dentre outras afirmações, declara que Jesus é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância como o Pai. Sobre essa declaração do Credo Niceno, um irmão nosso, num artigo, afirmou algo muito interessante. Ele diz assim: esse credo não está descobrindo novas bases. Longe disso. Resume o enorme volume de material bíblico a respeito da pessoa de Cristo. O autor de Hebreus começa declarando, lá no capítulo 1, verso 3, deixa eu colocar aqui, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, do seu ser, né? Ah, Paulo diz também bem diretamente que em Jesus, e aqui Colossenses 2,9, outro texto que eu quero mostrar também, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, fica bem claro essa realidade de que o Pai e o Filho são da mesma substância, são Deus, os dois, né? Nessa misteriosa obra, nessa misteriosa realidade da Trindade. Então, como fruto dessa discussão que se iniciou ali no século IV, ali por volta do ano 300, e da declaração de 325 depois de Cristo, né, lá do Concílio de Nicéia. Declaração essa que foi expandida em um concílio já no século V, enfim.
como fruto de tudo isso, dessa discussão longa, os teólogos de Westminster aqui nos oferecem essa afirmação que é discreta, mas que é carregada de importância, de história a respeito do mediador. Ele é Deus, e ele é plenamente Deus. Mas, como nós lemos em Filipenses, mesmo sendo Deus e plenamente Deus, da mesma substância que o Pai, ele se fez homem. E isso ocorreu na plenitude do tempo, como Paulo descreve lá em Gálatas 4:4, quando ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Qual que é o ponto? É de que no tempo determinado, então, a segunda pessoa da Trindade, plenamente Deus, tornou-se também plenamente homem. Por isso que o catecismo aí conclui: o mediador é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Ele foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e distintas. Então, a encarnação do Filho de Deus nos traz desafios, porque, segundo reconhecemos no texto bíblico, Jesus tem essas duas naturezas que são identificadas perfeitamente nele, na mesma medida em que são distintas entre si. Duas naturezas perfeitas e distintas. E nós aqui não vamos nos debruçar sobre o texto, né, bíblico, justamente porque nós o faremos na sequência. Até porque um outro assunto difícil surge na resposta. Porque, na mesma medida que essas duas naturezas são perfeitas e distintas, elas constituem-se de uma só pessoa. Essas duas naturezas distintas entre si não formam duas pessoas, mas de uma única pessoa. As doutrinas, né, das duas naturezas do Redentor e da unipersonalidade do Redentor ou do mediador. Então, esses dois assuntos, as duas naturezas e a unipersonalidade, a unipersonalidade de Cristo, são assuntos que nós estudaremos com suas devidas referências, com a sua devida defesa bíblica daqui a algumas semanas. Nós vamos estudar depois da 36, a 37, a 38, a 39 e a 40. Então, quando nós estudarmos a encarnação de Cristo, na pergunta 37, estudaremos sobre a natureza humana. Quando, ou melhor, na pergunta 37, nós estudaremos a encarnação de Cristo. Na pergunta 38, a natureza humana de Cristo. Na 39, a natureza divina de Cristo. E na pergunta 40, estudaremos especificamente a unipersonalidade do nosso Salvador. Então, vamos deixar isso para o devido tempo, né, para as próximas semanas. Para a gente concluir aqui, lembrando um pouquinho mais sobre a obra de mediação de Cristo. Ele foi e continua a ser também o nosso mediador, o nosso único mediador. E sendo o nosso único mediador, ele permanece a interceder por nós como ele fez. E aí João 17, verso 9 nos diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse é o Senhor Jesus orando ao Pai, intercedendo por nós diante do Pai. Ixi, eu tirei aqui. Vou voltar aqui. Intercedendo por nós diante do Pai, aqui em João 17:9, conforme Paulo expõe lá em Romanos 8:34, eu vou mostrar aqui também na tela, Romanos 8:34, é o que ele continua fazendo. Paulo questiona: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como implicação da contínua mediação de Cristo por aqueles que o Pai deu, nós temos aqui uma segurança. O nosso Salvador não é somente o nosso juiz e advogado de defesa, como o verso 33 do capítulo 8 aqui mostra, mas é também o nosso intercessor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que a cada minuto está ali, nos defendendo diante de Deus, está reconhecendo as nossas dificuldades e aflições. Diante disso, da verdade de que Jesus Cristo é nosso mediador, nós podemos então descansar, certo de que Ele permanece atento à nossa vida e às nossas reais necessidades. Vamos orar e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos, Senhor,
por estas verdades bíblicas profundas, complexas, mas extremamente confortantes a nós. E privilégio para nós é saber, Senhor, que Deus, o nosso Salvador, continua a interceder por nós. A sua obra não se limitou ao seu período aqui na Terra, mas permanece exercendo o papel de mediador da nova aliança, do pacto da graça, eh, rogando, intermediando este relacionamento nosso com o Senhor. Assim te agradecemos por estas verdades profundas, pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa fé esteja firme naquilo que nós confessamos e mais ainda que nós estejamos aptos a professá-la, para que outros também venham a conhecer o nosso mediador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Desejo aí a todos uma ótima quarta-feira, um bom resto de semana. Nos veremos aí, se Deus assim nos permitir, no domingo, às 9 horas na escola dominical e depois às 18 horas no culto. No mais, Deus abençoe. Tchau, tchau.